eu me organizo para registrar as coisas dentro da coordenação? Existem alguns tópicos para a gente registrar com segurança as coisas dentro da coordenação que vão te facilitar a vida na coordenação e vão te dar um norte. Quais tópicos são eles? Então você vai ter que ter dentro do seu registro a data e os participantes, tá? Você vai ter que ter o assunto principal, os tópicos que vão ser abordados dentro daquela reunião, as ações feitas e decididas, quais serão os próximos passos, a assinatura das pessoas e uma cópia para todos os envolvidos. Carol, como assim? Você jogou tudo isso na nossa cara? Calma, respira que eu vou te mostrar cada um desses, eu vou passar ponto a ponto pra gente ir conversando, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente precisa ter isso para ter uma boa base para um bom registro? Esses tópicos que eu falei, eles são a base para um bom registro na coordenação e para garantir a segurança e evitar a dor de cabeça. De verdade, gente. Isso é o que você precisa ter em mente, esses tópicos. Mas por que a gente tem que ter esses tópicos dentro da coordenação quando a gente for registrar uma reunião, tá? Então a gente vai precisar pensar que a coordenação, ela tem que se atentar a meros detalhes. Pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então, quando eu anoto a data e os participantes, eu quero direcionar e mostrar até para mim mesma como eu estou me organizando dentro da coordenação. Então, se eu precisar achar, por exemplo, eu conversei com a professora Marcélia no dia tal sobre tal assunto. Vai ter o registro daquilo e você vai pesquisar, nortear para fazer isso. E é muito importante, por quê? Porque às vezes acontece, será que a fulana foi orientada sobre isso? Nossa, eu não lembro se a Thaís estava naquela reunião daquela vez. Você não sabe, não dá para contar, gente. Dentro da coordenação, a gente lida com muitas demandas diferentes. E se a gente for esperar que a gente lembre de cada pessoa, de cada reunião, isso vai ficar falho e a gente vai acabar se enroscando e causando muita frustração pra gente, se sentindo insegura. Por isso que registrar, colocar a data e os participantes é extremamente importante para você alinhar quem de fato estava naquela reunião. Uma outra coisa que você tem que se atentar é colocar os tópicos. Por que os tópicos são importantes? É para nortear a reunião. Então, esses tópicos, eles vão ser o norte, o guia para você seguir durante a sua reunião. Por que acontece às vezes? Dentro da coordenação, quando a gente está fazendo uma reunião, às vezes, principalmente com os professores, acaba que a reunião desmembra para outros lados. Vamos colocar... mas deixa eu só te falar mais uma coisinha, Carol. Porque tem aquele aluno, mas não era o tópico central da reunião. É ele que vai te dar o norte e falar assim, professora, eu entendo. Entretanto, hoje nós estamos aqui para tratar disto. Isso vai te dar segurança para barrar quando o assunto não é parte daquela reunião, porque as reuniões elas também têm que ter um norte, senão você fica falando de várias coisas e não decide nada. Então, tendo um norte na reunião, é importante que você alinhe e coloque os tópicos. Os tópicos, eles são parte, sim, da reunião, do registro. Os tópicos são parte do registro, mas eles são uma parte, eles não são um registro completo. Por quê? Porque se você colocar o seu tópico, você não vai saber o que foi decidido, o que não foi. O que vai para a nossa próxima parte, que são as ações. O que então foi falado naquela reunião? O que foi conversado, o que foi alinhado e quais são as próximas ações? Então, por exemplo, aí eu tô conversando com a Clara e aí a gente tá conversando e vai alinhar sobre um aluno. Então, esse aluno que a gente tá falando, eu coloquei assim... Professora Clara registra que o aluno teve tal atividade, fez atividade, foi o que ela falou. Contra fatos não há argumentos, gente. A professora falou isso e vai ser registrado aquilo. Então você registra o que a professora falou de forma, resumida, não precisa ficar detalhando tudo, mas é uma forma que a professora, o que a professora falou. E foi decidido que a partir disso iremos fazer x de estratégia. Então a gente vai pensar em estratégias para desenvolver o aluno, vamos conversar com os pais, vamos encaminhá-lo. Você direciona o que vai ser feito, tanto da sua parte quanto do professor ou a pessoa envolvida. Então é muito importante que você, quando vai colocar as ações, não se coloque só apenas o que foi falado durante a reunião, mas quais serão as próximas etapas? Quais dias elas vão acontecer? Foi falado do mural do Dia das Crianças, a festa do Dia das Crianças? O que foi decidido? Foi decidido que a professora Carol vai fazer o mural, a professora Angélica vai ficar responsável pelas atividades escolares, daquele dia, a professora Rosângela vai ficar responsável pela alimentação dos alunos. E quem vai fazer o quê? Tá vendo que a gente tá dando um norte? Tem um tema central, que são os tópicos, mas você está registrando o que de fato foi feito durante aquela reunião e como aquilo vai ser descrito e, desgarrado, feito. Porque o que acontece, gente? Às vezes na coordenação a gente coloca assim, professora responsável por tal, professora tal. Que dia? Quando? O que vai acontecer? Eu quero que vocês entendam que registrar reuniões é muito mais do que colocar os tópicos, é colocar o
que foi pensado durante a reunião e quais as ações depois, após aquela reunião. Você não fica insegura de pontuar, de revisar, de verificar, de orientar, de nada na coordenação, porque tá registrado, gente. E palavras o vento leva, tá? Então, palavras o vento leva. Registrem tudo e aí é um ponto importantíssimo que vocês também sempre perguntam e perguntaram aqui. Tem que colocar todo mundo para assinar? Sim, porque a assinatura, gente, o registro, ele vira um contrato. Um contrato de que todas as ações ali feitas serão cumpridas. Se eu não tenho assinatura, um contrato é válido? Eu posso escrever qualquer coisa, correto? Posso escrever qualquer coisa nesse contrato. E se não tiver assinatura, não vai valer. Então, coloquem as pessoas para registrar. Para assinar, né? Coloquem seus professores para assinar os registros de vocês. Carol, mas meus professores não querem assinar. Gente, quem deve, não teme. Tá? Quem não deve, não teme. Então, é falar, professora, a gente só tá acordando o que vai, né, o que a gente conversou. Carol, e se for um registro de um problema que aconteceu? Também, gente, aconteceu, não aconteceu? Então, a gente tem que ter segurança também para bancar essas coisas dentro da coordenação. Para bancar que o seu professor fez errado, o seu professor tem que arcar com as decisões que foram tomadas em conjunto. Por que a reunião ela é tão importante ser registrada e é importante que a gente coloque a pessoa para assinar? Porque além de gerar um comprometimento com o meu professor entende que aquilo não foi uma coisa arbitrária, que só eu como coordenadora decidi. Não, ele também decidiu, ele também pensou em estratégia junto comigo, que é uma coisa que a gente precisa muito alinhar dentro da coordenação. As reuniões e registros dentro da coordenação, elas não podem ser só feitas pela coordenação. Também é uma coisa que a gente vai conversando um pouquinho sobre as reuniões, mas a gente está falando de registro. Mas eu quero que vocês entendam que também na coordenação é preciso, para que o professor se sinta confortável para assinar aquele documento, ele também tem que ter feito parte. Não adianta só você colocar, foi isso. E aí assina aqui. Não é assim, gente, tá? Isso é uma outra história. Mas quando a gente tá falando de reuniões, a gente precisa fazer com que as pessoas também sintam parte daquela reunião, para que elas também se sintam confortáveis de assinar. Pois elas também pensaram em estratégias, pensaram em possibilidades. E não foi uma coisa assim, só a coordenação decidiu tudo, tá? Então fica muito válido. E aí eu falei uma coisa importante. Reunião tem que ter uma cópia para todos os envolvidos? Claro. Sabe por quê? Na coordenação, muitas vezes, a gente fica com medo de entregar uma cópia pro professor, pro pai, porque acha que isso vai se virar contra a gente. E se isso se virar contra mim dentro da coordenação? Gente, como eu disse, quem não deve, não teme. Você está registrando as ações de acompanhamento. Você está registrando que você, enquanto coordenadora, também se compromete a acompanhar aquelas ações que estão sendo feitas. Coloca ali, registra o que de fato vai ser viável de fazer. Não fica fazendo no mundo da imaginação, gente. Não faça um registro pensando no que é... eu queria fazer assim. Não. Você vai colocar e registrar o que é realidade, o que você de fato e o seu professor de fato vai fazer. Não adianta falar que seu professor vai construir um zoológico imaginário dentro da sala de aula, porque isso não vai acontecer, vai frustrar. Então, coloque lá. Se você vai acompanhar 2 vezes por semana, são 2 vezes por semana que você vai colocar. Se você consegue acompanhar só uma, também vai registrar isso. Se o professor vai fazer isso em uma semana, coloca isso aí. Se ele consegue fazer em um dia, também coloca. Tá? Então, o registro, ele não é para ser uma coisa fantasiosa, o que eu espero. Ele é para registrar o que foi acordado. E o que é acordado dentro da coordenação são coisas viáveis e não imaginárias. Tanto para você enquanto coordenadora, quanto para o seu professor.